Olá, sejam bem-vindos e a aula de hoje é sobre os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, né, como já o próprio nome diz aqui, né, comunicação, eles são muito importantes, né, e são 6 os elementos da comunicação. Então, vamos conhecê-los? Aqui estão, né, um quadro aqui, resumo dos elementos da comunicação. Então, toda e qualquer situação de conversa é preciso que haja estes seis elementos da comunicação. Caso falte um, não tem como acontecer a comunicação. Vamos conhecê-los e vamos entendê-los. Então, aqui, ó, emissor. Quando eu estou conversando com alguém, digamos que agora eu estou conversando com vocês, né? Eu estou aqui, vocês estão aí do outro lado. Então, assim, eu sou a pessoa que está falando, eu é o emissor. Então, o emissor, que a gente chama também de produtor, que pode ser o escritor, pode ser o falante, também é chamado como remetente. Então, o emissor é a pessoa que fala. Eu agora, no momento, sou o emissor. O emissor, ele fala com alguém, como está aqui do outro lado, que é o receptor. Receptor a gente chama também de destinatário, de leitor ou ouvinte, quem está do outro lado num ato de conversa. Então, o emissor, quem fala, o receptor é a pessoa que conversa, né? Com quem a gente conversa, com quem a gente fala. E quando a gente fala sobre alguma coisa, né? Nós conversamos ou nós falamos sobre algo ou estamos falando de alguém, que é a terceira pessoa. Então, a gente chama isso aqui de referente. Pode ser referente, pode receber o nome de contexto, pode receber o nome de assunto, né? E situação. Então, aqui o referente, vamos pegar aqui a palavra mais importante que é referente. Então, referente é aquilo, referente ao que falamos. E toda conversa, todo ato comunicativo tem o que? A mensagem, né? Que ali é o texto. Agora, a mensagem aqui é eu explicando para vocês os elementos da comunicação. E o código é aquilo que a gente usa, né, para se comunicar. Então, digamos, se eu estivesse assim fazendo gestos, né, isso aqui seria o código, né, gestual. Eu dou um tchau, então esse é o código. Aqui, como eu estou falando, o código que eu estou usando é a língua portuguesa. Se eu estivesse falando inglês, seria o inglês. Então, o código são ali no caso seria a língua, né? Os códigos linguísticos, aquilo que a gente usa para se comunicar. A gente se comunica, como vocês já viram em outra aula, a gente se comunica com palavras, a gente se comunica pela escrita, a gente se comunica por gestos, sinais, expressões. Então, tudo isso é o código. E para que a mensagem chegue até o receptor, que no caso são vocês, é preciso de um canal. E o canal é o quê? É o meio de veiculação. Então, aqui, quando eu estou falando com vocês, o canal que eu estou usando agora é o notebook. Então, ele é o canal que eu estou utilizando. Digamos que se eu estivesse conversando com a minha mãe por telefone, então eu seria, né, o emissor, a minha mãe que está do outro lado é o receptor. Eu estou, digamos, falando com ela que eu vou para a casa dela no final de semana. Então seria o quê? A mensagem, né? O referente seria esse passeio para a casa dela, né? A ida para a casa dela. A mensagem é que eu vou no final de semana, é todo o texto ali, né? Eu vou no final de semana, vou ficar lá, enfim. E o código, eu estou falando com ela, né? Eu estou usando a língua portuguesa para falar com ela. E o canal é o quê? O meu telefone. Então, o canal é o meio. Logo, são estes os elementos de uma comunicação.
é impossível haver comunicação se faltar um, porque não tem como. Quando a gente se comunica com alguém, a gente fala sobre alguma coisa, essa coisa a gente chama de mensagem, que toda comunicação deixa uma mensagem, a gente usa um código para se comunicar e a gente usa um meio para se comunicar, para que a nossa mensagem chegue até o receptor. Certo? Entendidos? Então, vamos para a próxima página. Veja bem, né? Então, como eu falei para vocês, ó, toda e qualquer situação de conversa envolvem estes 6 elementos, né? Então, aqui tem uma ilustração que dá para entender bem como que é o processo da comunicação e os elementos. Ó, então, a pessoa que está falando, né, que é o emissor, aí tá aqui, né, falando com a outra, com o receptor, quem está recebendo a mensagem, o referente, que é o assunto, aí o código, que é a linguagem, que pode ser a linguagem oral, no caso aqui é a linguagem oral, o bonequinho aqui está falando, né? E o canal, que é o meio, né? O meio aqui que ele está usando, que ele usou um megafone para que a mensagem chegasse até aqui o receptor, que no caso é a garota. Certo? Então, com essa ilustração, dá para entender, né? Com essa ilustração aqui, dá para entender, ó. Emissor, pessoa que fala, receptor, com quem se fala, a mensagem, que é aqui o que eles, né? A mensagem, o que ele deixa aqui, né, na comunicação, o que ela entende, a mensagem, o assunto, digamos que ele está convidando ela para almoçar no final de semana com ele, então seria o assunto. O código que ele está usando é a linguagem, digamos que se ele fala inglês, seria o inglês, se ele fala japonês, japonês. E o canal é o meio que ele usa, no caso aqui está usando um megafone, né? Então aqui, né, vai chegar até a garota, que no caso é a receptora, o receptor. Certo? Então vamos para a próxima. Aqui eu trouxe uma situação para a gente analisar. Então veja bem, o pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Então, quais são os elementos da comunicação nesta conversa? Então, pensem aí, né? Então, vamos lá. Emissor, né? Quem é o emissor? Emissor é a pessoa que fala. Então, no caso aqui, é o pai. Receptor é com quem se fala. No caso aqui, a filha. O assunto, né? O assunto é chegar atrasado aqui, né? O atraso, né? Para o jantar, este é o assunto. E a mensagem é todo o texto aqui, né? Então, ele está dizendo para a filha que vai chegar atrasado para o jantar. Então, essa é a mensagem. E, né, o assunto, que é o referente, né, gente? E a mensagem é todo o texto. E no caso, o canal, que é o meio com que o pai está usando para que a mensagem chegue até a filha. Qual que é o canal? É o telefone. E qual seria aí o código? Ele está usando a língua portuguesa, certo? Então, vocês entenderam quais são os elementos que estão envolvidos em um ato de comunicação, qualquer ato de comunicação. Vamos para um próximo exercício, uma situação aqui, né? Vamos analisar. Então, veja bem, aqui nós temos um texto com linguagem verbal e não verbal, né? A linguagem não verbal são as imagens e a linguagem verbal, no caso aqui, toda a escrita. E observe os elementos da comunicação. Então, aqui, ó, emissor. Aqui está dizendo, ó, então, ó, emissor, a revista Veja. Segundo, receptor, os leitores da publicação. Terceiro, canal, língua portuguesa. Quarto, o código, mídia impressa. Quinto, contexto ou referente principal, bullying nas escolas. E aqui o sexto, mensagem. Então, vamos ver. Aí vem aqui o que está sendo pedido. Está ou estão incorretos? A gente tem que analisar aqui o que está errado, incorreto. Veja bem, aqui está falando que o emissor é a revista Veja. Lembrando que o emissor é quem
fala, quem transmite a mensagem. Então, no caso aqui, a revista Veja está correto. Receptor é as pessoas que recebem, no caso aqui são os leitores da revista Veja, então, leitores. Então, o 1 está correto, o 2 está correto. Vamos analisar o 3. Canal. Canal é o meio que faz com que a mensagem saia do emissor e chegue até o receptor. Então, qual que é o canal aqui? Está falando que é a língua portuguesa. A língua portuguesa não é canal, não é o meio. A língua portuguesa é o código. Então, a gente sabe que a 3 está errada. E aqui está falando código, mídia impressa. A mídia impressa não é o código. Então, aqui inverteram, né? A mídia impressa seria o meio, né? Para chegar a mensagem até o receptor, e o código seria a língua portuguesa. Então, as duas aqui estão trocadas, estão erradas. E o contexto, que no caso é o referente, é sobre o que, né? Trata ali o emissor, está falando sobre o bullying nas escolas. E a mensagem que é deixada, ó, abaixo a tirania dos valentões, né? Que aí a mensagem é aquela ideia principal que é passada. Ok? Então, qual é a alternativa que vamos marcar? A 3 e a 4. Então, 3 e 4 é a letra B. Bom, por hoje é isso. É uma aula bem curtinha, para que vocês entendam aí quais são os elementos que fazem parte de um ato de comunicação, de qualquer ato de comunicação. Agora, vocês façam as atividades que estão no Classroom e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Obrigada e até a próxima.